Meninas, tudo bem com vocês? Demorou, mas eu trouxe pra vocês a minha opinião mais sincera, então por favor não me julguem, sobre De Sangue e Cinzas. De Sangue e Cinzas é o queridinho das redes sociais. Todo mundo ama De Sangue e Cinzas, tanto o BookTok, o Twitter, todo mundo, Book Instagram, todo mundo baba esse livro. Eu lembro que foi a maior coisa de, meu Deus, eu preciso ler De Sangue e Cinzas, o pessoal lendo em inglês, uma coisa assim, uma loucura acontecendo. E aí chegou e eu fiquei muito feliz, porque eu tava com muitas expectativas boas pra esse livro. Eu não sabia do que ele tratava, eu não sabia a narrativa, eu sabia que ele tinha essa pegada mais antiga do livro, essa coisa mais as mocinhas e mocinhos, uma coisa bem padrão. A gente foi fazer a leitura de Sangue e Cinzas com o Traços Club, então obrigada meninas por terem me acompanhado. E deixa eu contar pra vocês o que é que acontece em Sangue e Cinzas. O livro se passa em Solaris, que é um lugar que há muito tempo teve uma guerra com os seus vizinhos, que eram os Atlantes, e Solaris ganhou a guerra. Como a gente sabe, quem ganha a guerra é quem conta a história, né? Todo mundo sabe disso. Então o que é contado pra gente é que dos Atlantes foi criada uma criatura estranha, sombria, que com ela vem sempre as névoas, uma coisa grotesca, que são chamados Vorazes. E por conta disso, Solaris fez então umas muralhas ao seu redor para se proteger dos Vorazes. O reino de Solaris é conhecido por ser um reino abençoado pelos deuses, um reino que os deuses cuidam, os deuses olham para essas pessoas e protegem. E em troca disso, o que é que os deuses pedem? Que você fique só com o filho, tá? Porque o segundo filho vai ser entregue como dama de companhia ou cavaleiro, né? Logo cedo, logo que ele nasce. E quando ele tiver 18 anos, ele vai passar por um ritual que os deuses vão dizer se ele é digno ou indigno de obter a chamada ascensão e serem os ascendidos, onde eles vão viver por muitos e muitos anos servindo aos deuses. E caso você tenha mais filhos, 3, 4 filhos, você vai entregar esses outros para os sacerdotes, para eles servirem também aos deuses de outras formas. E da mesma forma que nós temos ascendidos, nós também temos descendidos, que aqui a gente conhece como os seguidores do Príncipe das Trevas. Príncipe este que é um herdeiro de Atlante, que apesar de o reino ter sido totalmente destruído, dizem que o Príncipe Cashel sobreviveu, e esse príncipe é chamado de Príncipe das Trevas, também conhecido como o cara que manda nos Vorazes. Pelo que contam, é ele que manda os Vorazes fazerem as coisas, e todas as ações dos Vorazes são governadas pelo Príncipe Cashel. E aqui, na parte dos Ascendidos, a gente tem uma coisa muito importante, que é o grito de guerra deles. De sangue e cinza nós ressurgiremos, certo? Daqui a gente faz o quê? Lembra de A Rainha Vermelha, quando ela traz pra gente o com a aurora nós nos levantaremos, alguma coisa assim. Amo ter um grito de guerra, amo ter um grito de guerra. Tudo isso que eu narrei pra vocês aqui é narrado de forma bem confusa e jogada ao longo do livro. Demora muito tempo pra você conseguir entender tudo isso e mais um pouco pra você entender mais coisas ainda. Então, eu achei esse um pedaço muito negativo do livro, foi como a fantasia é confusa e são jogadas migalhas pra gente, sabe? É porque no meio de um pensamento aleatório, a fantasia é explicada, então a gente fica catando essas migalhas para poder entender com certeza o que é que tá acontecendo. É uma confusão para você entender esse negócio de ascendente, descendente, Atlante, todo o resto, de duques e reis. É confuso, é tudo confuso, mas dá certo. O importante é que dá certo. E quem vai narrar a nossa história é a nossa protagonista, que é a Penélope, que também é conhecida como Poppy, e aqui a gente vai chamar ela de Poppy, ok? E a Poppy é a donzela do reino, que ela foi escolhida pelos deuses. Ninguém sabe pra quê, né? Mas a gente sabe que ela foi escolhida como donzela, e a donzela precisa se manter pura, casta, uma coisa virginal. Então ninguém conhece o rosto dela, ela não pode interagir com ninguém, ela usa um véu pra sair, ela não pode sair pra qualquer lugar também, ela não pode conversar nem com o povo lá de dentro. E Poppy, obviamente, não é muito fã disso. Não é de se estranhar a pessoa não ser fã disso, mas a Poppy tem umas sacadas, umas frases maravilhosas. E eu queria dizer aqui que eu amo representatividade, porque Poppy não é uma personagem magra. Poppy tá pra mid e pra gorda, tá? Ok? Se você viu uma fanart diferente disso, é porque o povo tem preguiça de desenhar gordo, tem preguiça de desenhar mid. Então, quem me disser que a Poppy é magra, vá reler o livro, que em diversos momentos do livro é narrado sobre o corpo dela, sobre como ela não é aceita, como ela não é um padrão, isso e aquilo. E com isso, a autora ainda traz que ela é incrivelmente linda. Então, perfeito esse momento de representatividade. Eu amo isso. Porque a Poppy é uma protagonista muito legal no lado de luta, mas a gente vai já falar disso. Então, a Poppy foi escolhida como donzela, principalmente por ela ter sobrevivido quando criança a um ataque dos Vorazes, e essa névoa ainda assombra ela porque foi isso que matou os pais dela e só deixou ela e seu irmão vivo, e o irmão dela já é um ascendido. A Poppy também tem um poder muito interessante, que é o poder de sentir a emoção dos outros, pelo que eu entendi também, projetar suas próprias emoções em outras pessoas, tipo, ela consegue tirar a dor de alguém e colocar
um sentimento bom de felicidade dentro dessa pessoa. Ela também tem esse poder muito importante aqui pra história. Então, Poppy tá nessa situação de que ela nem gosta de ser donzela e ela já tá chegando perto dos seus 19 anos, que é o momento que ela vai fazer aquele ritual de transição, que ela vai ser considerada digna ou indigna de ser abençoada pelos deuses. O problema é que a Poppy já não sabe se ela quer ser considerada digna. Nesse momento ela já tá realmente pensando que ela quer de todas as formas ser considerada indigna, mesmo que isso signifique uma vida de exílio e muito mais. Não vou julgar a Poppy também, porque a situação da vida dela não é nada fácil. E outra, a Poppy gosta muito de lutas, que é nesse momento que a gente aqui encontra uma protagonista incrível. Ela é maravilhosa com facas, espadas, nunchakus, o que tiver pra dar pra mão dela, ela consegue resolver. Então ela é muito boa nas lutas e, obviamente, como donzela, ela não pode fazer isso, ela não poderia nem ter aprendido a se proteger, que foi isso que ela acabou fazendo para sua própria segurança. E de quem tiver com ela também, né? E não bastando isso, ela tá morando nesse palácio com a duquesa e o duque. E o duque nada mais é do que um cara escroto que violenta ela. Ele bate, humilha, degrada ela de todas as formas possíveis. E é uma coisa, assim, horrível, como diria Pandora, horrorível de ser visto. Pandora, quem não sabe, é lá dos Raven. E uma noite, a primeira página do livro aqui, gente, tudo que eu trouxe pra vocês foi introdução à história. A Poppy foge pra dar uma escapadinha, pra viver um pouco a vida, e ela vai acabar numa taberna. E pra se esconder, ela vai ter que subir pra um quarto. E nesse quarto a gente conhece simplesmente o melhor personagem masculino desse livro, que é o Hawke. Personagem que salva, assim, muitos momentos do livro. O Hawke nada mais é do que um soldado vindo da capital, e eles vão acabar tendo os momentos mais íntimos. Afinal, o Hawke vindo da capital não sabe que ela é a donzela. Então, ela se sente um pouquinho mais livre para completar alguns dos seus sonhos. Mas nem tudo dá certo nesse momento. Logo depois, a gente tem um momento em que acontece a tentativa de sequestro da Poppy e ela acaba perdendo um dos seus guardas. E nesse caso aqui, a gente tem que vai ter a substituição dessa guarda para Poppy. Se vocês ouviram bem, eu falei que era um soldado da capital, certo? Então, quem que vai ser o guarda dela agora? O Hawke vai ser o guarda dela. E nesse momento, Poppy treme na base, morrendo de medo de ele falar pro Duque o que é que aconteceu lá, mas o Hawke tá do lado dela e não fala nada pra ninguém. E aí acontece que com essa relação de guarda, eles ficam mais íntimos, mais próximos durante o livro e a gente vai ter um desenvolvimento maior deles dois a partir daí. Mas a gente não pode deixar de considerar que os ataques dos Voragens estão continuando para a muralha, inclusive invadindo cidades. Então temos momentos perigosos em que a Poppy mostra a sua atuação, momentos em que o Hawke atua, nós temos momentos fofos. Lembrando que a Poppy tem que fazer tudo escondido, porque ninguém sabe nada. E ela ainda tá questionando, ela passa o livro todo, 500 páginas. 500 não, 700, né, quase. Se questionando sobre a dignidade ou indignidade dos deuses e toda essa babazinha. Então vamos lá, as minhas considerações. Eu achava que esse livro, sim, seria um dos meus livros favoritos da vida. E é bem decepcionante ele não ter sido. Obviamente eu vou dar continuidade sim à saga, mas nós temos que falar de pontos negativos. O primeiro ponto desse livro que eu estranhei, e que por isso eu demorei pra gravar o vídeo, foi porque eu me questionei muito. Me questionei muito o que estava acontecendo, se eu tava de ressaca, o que é que tava rolando. Porque de Sangue Cinzas não me pegou. Tipo, não me pegou. E a Lorena todo tempo falava, não, Júnia, quando chegar em 27 melhora, quando chegar em 35 melhora, quando chegar em 70% você não vai querer mais largar. Mas assim, todos os momentos que eu chegava nos pontos que ela falava e superava esses momentos, em nenhum desses momentos eu ficava, meu Deus, eu preciso fazer a continuação da leitura de Sangue Cinzas. Eu passei uma semana inteira lendo de Sangue Cinzas e é uma coisa muito estranha pra mim, porque realmente quando eu pego um livro pra eu fazer a leitura que eu gosto dele, eu não quero largar, eu só penso nele. E de Sangue Cinzas não aconteceu isso. Eu fiquei mesmo com a leitura empacada, sabe? Eu tava lendo, mas eu tava lendo porque eu tinha que ler pro debate e não me pegou. Não foi um livro que me pegou, assim, viciante. Eu acho que ele foi mais viciante, assim, lá pras últimas 100 páginas. Mas antes disso, não foi nada que eu precisasse com urgência ler e saber o que estava acontecendo. Como foi, por exemplo, os finais de Tronos de Vidro, mas eu não posso comparar um começo de fantasia com os finais. Mas se considerar Estilhaço me pegou muito mais do que de Sangue Cinzas nessa situação. É estranho, mas eu estou narrando com vocês sinceramente o que aconteceu comigo. É um desabafo. Nós temos um questionamento aqui nesse livro. Porque a fantasia é boa, eu gosto muito, eu achei muito bem criado, eu achei bem formado esse mundo, apesar de ser um mundo bem conhecido, mas é uma fantasia bem construída, é um mundo bem formado. Mas, por outro lado, a gente tem informações jogadas e mal explicadas, certo? Em alguns momentos, tem sentido essas informações serem mal explicadas e jogadas? Tem, mas eu acho que podia ter sido bem narrado o que os solarianos estavam querendo dizer pra gente o tempo todo. E eu acho que fica muito jogado, realmente, pra você entender tudo que tá acontecendo, essa bagunça que você tá entendendo durante o livro com essas migalhas que eu falei pra vocês.
Dá pra entender? Dá pra entender. Mas que é jogado, é jogado. Entendo que possa ter sido a intenção da autora, mas às vezes é incômodo você não saber o que tá acontecendo. Tudo bem, primeiro livro de fantasia. Não posso julgar aqui como se fossem, meu Deus, os livros. Mas às vezes é mal explicado, gente, as coisas. Um dos pontos que mais me pegou nesse livro foram os longos capítulos. Vamos falar aqui que um livro de quase 700 páginas, ter só 40 capítulos é muito pouco. É muito pouco, porque tem capítulos muito longos. Acabava que isso atrapalhava também o vínculo com a leitura, de você querer continuar. Eu usei o exemplo de Estilhasse-me tem menos páginas, tem nem 300 páginas, e ainda assim tem vários capítulozinhos quebrados. Então, esses capítulos longos me atrapalharam bastante, com certeza também. Mas em compensação, para compensar isso, nós temos uma escrita muito simples. Muito simples. Isso é uma reclamação? De forma alguma. Eu amo o fato de a escrita ser simples, porque se fossem capítulos longos, um livro longo com escrita complexa e complicada, ia ser pior ainda. Então eu amei, a escrita é bem simples, é tipo bem intuitiva, é bem jogada, é bem um romance adolescente, com cenas hot, sabe? Eu não acho que seria eu não chamaria isso aqui de fantasia adulta, certo? Mas por ter cenas hot, eu não indico para menores de 18 anos. E aqui eu queria dar destaque ao momento da interação deles dois. Eu achei maravilhoso, perfeito. Eu amei o casal. Achei que o vínculo deles foi muito divertido de acompanhar. E com certeza O eu livro torço pega pelo casal muito principal. lá nas 100 páginas. Fica incrível lá para as 100 páginas. Mas a gente também tem que falar sobre um fato de que esse livro é extremamente óbvio e previsível. Cara, se você não tinha entendido o plot desse livro aqui, você precisa rever as suas leituras. Porque o livro é muito óbvio. Sabe o que é muito óbvio? É muito óbvio mesmo. O livro é narrado de uma forma óbvia. Tudo que acontece, todos os sinais que são jogados, é claro. E aí a Pop passa 500 páginas dizendo que não quer ser considerada digna, pra no fim acharem uma surpresa quando ela fala isso em voz alta. Então é meio que um saco esse tempo todo, essa coisa de eu não quero ser considerada digna. Eu entendo a Pop. Eu entendo muito a Pop. Mas eu queria muito que a gente passasse por outro ponto que não fosse a questão de ela se sentir ou não completa como donzela, porque na primeira página do livro eu já tinha entendido que ela não queria ser a donzela. Quem ia querer? Qual é a qualidade? Qual o benefício que ela tem como donzela? Nenhum. Então realmente não sei se a gente precisava de tantas páginas alongando o desespero da vontade de não ser donzela da Pop, porque realmente eu já tava de saco cheio disso. Tava de saco cheio. Eu acho que se o livro tivesse alternância de vista, ele seria mais tranquilo de fazer a leitura. Claramente acabar com alguns pontos de surpresa, mas eu acho que seria muito mais gostoso fazer a leitura. E não é impossível você fazer também surpreendendo o leitor. E o livro não me surpreende. Tipo, em nada. Ele não me surpreende em nada. Tudo o que eu achava que ia acontecer, acontece. E tudo o que eu vi que não ia acontecer, não aconteceu. É óbvio. O livro é completamente, extremamente óbvio. É um livro mastigado. Não tinha como ter um caminho mais óbvio do que o que a autora foi. Em tudo. O livro é muito óbvio. E aí eu volto a dizer que eu não acho que ele precisava de 700 páginas, principalmente por ser tão óbvio. Com certeza esse livro aqui conseguia narrar tudo isso aqui em 300 páginas. Sem dúvida. Júnia, quer dizer então que é um livro ruim? Não, eu não achei um livro ruim. Júnia, é teu favorito? Também não. Eu acho que o livro pegou umas 3 estrelas e meia, 4. Eu ainda estou considerando aqui o que é que eu vou dar pra ele. Porque realmente eu tive vários momentos de surto. Eu gosto muito da relação deles dois, eu achei muito boa isso. Eu queria dizer que eu não gostei da relação da Pop só com o Hulk. Eu gostei da relação dela com todo mundo. Eu achei a Pop uma mulher incrível. Eu achei ela forte, que ela mostra que a pessoa pode lutar pelo seu interesse sem passar por cima de outras pessoas. Ainda mais tendo tudo sofrido que ela passou, né? E a gente tem um mocinho também maravilhoso, aquela coisa meio sarcástica com um passado negro, e a gente ama isso. Sem falar que o livro me emocionou muito em algumas cenas. Fiquei realmente sentida, apesar de estar esperando, mas eu tive momentos de surtos, de gritaria, de que eu apoiei completamente o que estava acontecendo. Vocês sabem do que eu estou dizendo. E também eu posso contar com as cenas de luta, que foram maravilhosas, foram incríveis e bem construídas. Eu consegui imaginar tudo muito bem. E eu tenho certeza que eu vou gostar muito mais ainda do segundo, principalmente porque o primeiro livro de fantasia é difícil mesmo. Mas eu esperava que ele fosse um dos meus favoritos, e não foi bem isso que aconteceu. Eu achei o livro muito batido, sabe? E tudo bem, se você amou o livro, não tem problema se ele virou o favorito da sua vida, se ele
furou a sua lista de prioridade, mas pra mim não é. Só isso. E tudo bem você amar tanto livro. Eu sei que eu não amei. Tipo, não foi um livro que eu diga assim, nossa, eu amei esse livro, eu preciso compartilhar ele pro mundo. Me sinto um pouco frustrada porque eu queria ter amado. Eu realmente queria ter amado. Eu estava disposta a amar. Mas não foi isso que aconteceu. Eu gostei muito do livro, mas eu não amei. Mas como é meu desabafando, eu tenho que trazer pra vocês os pontos negativos e positivos e vocês entenderem um pouquinho do que aconteceu comigo. Mas comentem aqui o que vocês mais gostaram. Pra mim, com certeza, a interação dos dois personagens. Eu amei a interação deles dois. Não esqueçam de ver os próximos vídeos. Tem muita coisa por aqui. Beijinhos, até a próxima.